Olá, aqui é o taxista CJ e hoje a gente vai falar um pouco sobre as pessoas que têm medo de ser acima da média. Sim, você é um cara que anda com pessoas que não te levam a lugar nenhum, que não fazem você evoluir como pessoa, e isso faz com que você tenha a sua régua de limite curta, entende? Porque as pessoas com quem você anda vão mostrar pra você até onde você pode chegar. E a sua régua de limite até onde você pode chegar, dependendo de quem você anda, vai fazer com que você tenha uma régua. E você fala assim, caramba, eu tô na média e tipo, eu me sinto até melhor do que com quem as pessoas que eu ando. Mas quando você passa a andar com pessoas que têm limites lá em cima, tem uma régua muito mais alta, você fala, caramba, eu sou muito medíocre. Eu não conquistei nada, não construí nada. E você se motiva a querer seguir em frente e construir coisas melhores, a estudar mais, a fazer um exercício. Então, às vezes a gente tem medo de ser acima da média porque a gente tem medo de se limitar, de, sei lá, ser melhor do que as pessoas com quem a gente anda. Porque as pessoas com quem a gente anda vão dizer que a gente está enlouquecendo, que a gente está sendo louco por estar obstinado por algo que talvez nem exista, mas talvez não exista na mente delas, porque elas têm uma régua de limite muito curta, mas você não, né? Você está cansado desse seu lugar onde você está, você quer crescer, entende? Mas enquanto você estiver ao redor de pessoas que têm limites muito curtos, você vai, quando você passar um pouco daqueles limites daquela pessoa, você vai falar, caramba, eu consegui, eu tô melhor do que aquela outra pessoa, mas não, cara, você não tá. Existem pessoas muito melhores do que as pessoas com quem você anda. Então você precisa fazer amizades novas, fazer amizade com pessoas que tenham limites lá em cima, que tem uma régua lá em cima, entende? Porque você só tá sendo um pouco menos medíocre do que as pessoas com quem você anda. E você tem medo de ser acima da média? Tem? Você tem medo de ser acima da média? Então, uma dica que eu dou para você continuar sendo, você conseguir ser acima da média e as pessoas não te julgarem por isso, porque sim, as pessoas vão ter inveja de você porque você é acima da média. É ser visível. Sim, todos os seus resultados é que nem as obras de Deus na vida da gente. São invisíveis. Todos os seus resultados, todo o seu trabalho duro não pode ser mostrado. Você não tem que acordar 5 horas da manhã e sair dizendo para todo mundo, ou postar status no Stories ou no WhatsApp dizendo bom dia para dizer que acordou 5 horas da manhã. Não, cara. Seja visível. Acorde 5 horas da manhã, saia para treinar, volte, tome seu café, tome seu banho e vá trabalhar de novo. E dane-se se as pessoas veem isso ou não, veem o teu corre ou não, entende? Que as pessoas veem somente seu resultado, então seja invisível, cara. Seja invisível, trabalhe em silêncio, que você vai construir muita coisa. E as pessoas só vão ver o seu resultado e vão dizer, olha, o cara conseguiu isso e aquilo, deve ter sido fácil, do nada ele conseguiu. Ninguém vai ver o seu trabalho duro. E isso vai impedir com que você tenha medo de ser medíocre. Porque você, quando você perde o medo de ser medíocre, você acaba evoluindo de uma forma abissal, monstruosa, e chega muito longe, certo? E quando você fica invisível, as pessoas, elas meio que não podem te influenciar de forma nenhuma. Por que elas não podem te influenciar de forma nenhuma? Porque elas não vão estar vendo o teu progresso. Então elas não podem dizer, caramba, velho, tu tá aí perdendo muito tempo estudando pra essa prova, cara. Por que tu faz isso? Vamos curtir, vamos beber, vamos luxar, vamos brincar. Entendeu? Tu vai perder tua vida todo dia só estudando pra essa prova, vai que tu não passe. Aí você bota na cabeça, caramba, realmente, vai que eu não passe mesmo. E fica lá negativa e acaba desistindo de estudar para aquela prova que é importante pra você. Entendeu? Então por quê? Porque as pessoas sabem que você está estudando, mas se você é invisível,
as pessoas não vão saber que você está estudando. As pessoas vão saber que você está sumido. Mas porque ninguém sabe. Então elas não podem te influenciar para coisas ruins. E elas não podem te influenciar para coisas ruins, você fica livre de qualquer julgamento. Certo? Então andar com pessoas medíocres vai te fazer achar que esse é o máximo que alguém pode chegar. Que nem eu te disse no começo. Entende? As pessoas com quem você anda diz muito, falam muito sobre você. Então, se você anda com pessoas que não estudam, não procuram evoluir no trabalho, não procuram empreender, ou não procuram criar uma nova fonte de renda, ou sei lá, não treinam, tá ligado? Você simplesmente vai fazer com que essas pessoas sejam sua base de até onde você pode chegar. Mas se você andar com pessoas que treinam, que têm duas, três fontes de renda, que trabalham duro, que são estudiosas, que têm bastante conhecimento, isso vai te motivar. Se você, por exemplo, você só anda com moleques, você vai ser um moleque. Mas se você anda com um pai de família, um homem de verdade, um homem que é responsável por dois, três filhos, por uma casa, por uma mulher, você vai ver aqueles exemplos de homem, você vai falar, caramba, isso é motivador, é massa ver que alguém pode chegar a esse nível e você se motiva e vai lá e se esforça para poder chegar no mínimo até onde outra pessoa chegou ou no mínimo você se esforça para chegar até onde a outra pessoa chegou ou você ultrapassa aquele limite, mas a sua régua de limite até onde você pode chegar é alta, não é baixa. Então, seja misterioso. Ninguém nunca vai saber como você se sente. Essa é outra dica. Por que ser misterioso? Porque você cultivar o ar de mistério na sua aura vai fazer com que você seja imprevisível. E uma pessoa imprevisível é muito poderosa. Porque ninguém sabe o que ela pode fazer. Entende? Você pode estar aqui tomando um chopp com os colegas e de repente, sei lá, sair, pegar uma Lamborghini e ir pra casa. Todo mundo vai falar, caramba, apesar que dirigir alcoolizado não é uma boa, né? Mas vocês entenderam, né? Ninguém vai esperar nada de você porque você não mostra resultado, você é invisível. Ninguém sabe o que é que você está fazendo. Mas quando elas verem os pequenos resultados, elas vão ficar impressionadas. Entende? Mas ninguém nunca vai saber como é que você se sente. Se você sente raiva, se você está feliz, se você está alegre. Ninguém nunca vai saber, porque você é invisível. Você passa despercebido você passa despercebido entre as pessoas. E isso é um poder maravilhoso, porque as pessoas normalmente nessa época de hoje, na época da tecnologia, das redes sociais, as pessoas tendem muito a querer chamar atenção, a querer aparecer mais, a querer ser alguém. Eu, por exemplo, estou gravando um vídeo aqui, ninguém me escuta, ninguém me assiste, tudo bem, mas eu vou continuar gravando o vídeo. E tipo, se um dia eu chegar e algumas pessoas começarem a assistir, foi porque eu me expus e comecei a aparecer. Mas meu objetivo aqui é ajudar outras pessoas, é edificar a vida de outras pessoas. Não aparecer só por like, entende? Como algumas pessoas postam fotos e vídeos e recortes da vida perfeita dela e acha que e vai ganhar likes em troca e acha que isso é muito legal, isso é dopamina barata e tipo, não faz sentido nenhum. Mas né? Ninguém nunca vai saber como você se sente se você for invisível. Ser invisível é maravilhoso, cara. Vá por mim, seja invisível. Mas mesmo assim, uma dica que eu dou, socialize, cara. Socialize bastante. Tenha contatos, entendeu? Arrume mulheres, conheça mulheres, mulheres de direita. Procure um lugar, inclusive procure em lugares certos. Isso é tema até para outro vídeo. Mas conheça mulheres, conheça homens também, conheça crianças, conheça idosos, troque ideia com todo mundo, não fique isolado. Saia com seus amigos, entende? Eles só não precisam saber o que você pensa,
como você age de acordo com algumas coisas, entende? Sua personalidade ela deve estar escrita em você e suas atitudes devem mostrar mais do que suas palavras, mas que elas sejam sutis ao ponto de ninguém perceber, ou de ser tão sutil que as pessoas olhem assim e falem, caramba, essa pessoa é desse jeito e ela me passa uma segurança tão grande, mas eu não sei porquê, entende? Aquele mistério em volta da sua aura. E isso vai evitar com que você tenha medo de ser medíocre. Por quê? Porque você faz com que as pessoas não influenciem você, entende? E você vai ser um homem de alto nível, mesmo que as pessoas não saibam. Porque só quem precisa saber que você é de alto nível é você mesmo. As outras pessoas não precisam saber. As outras pessoas vão saber pelas suas atitudes. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Voltando para a próxima dica, nem todos precisam ser íntimos seus. Entende? A gente precisa de escolher pessoas para ser íntimo da gente. A gente precisa de pessoas com que a gente possa ser fraco, frágil. E normalmente essas pessoas são a nossa família, a nossa mulher que a gente tem em casa, nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, às vezes nossos irmãos, entende? E alguns amigos na rua, alguns amigos que já duraram 7, 8 anos de amizade aí que você tem, que já brigaram, já voltaram a se falar, já passaram por muitas coisas nessa amizade, certo? E tipo, você vê assim, poxa, isso é uma amizade duradoura, uma amizade saudável que eu tenho, porque durou por muitos anos. Então, algumas pessoas vão ser íntimos seu, mas nem todas precisam ser íntimos seu, entende? Você não pode acabar de conhecer um estranho e considerar ele como se fosse seu melhor amigo desde que você é pequeno. Você não pode, porque isso vai fazer com que aquela pessoa lhe influencie muito mais fácil. E aquela pessoa lhe influenciando muito mais fácil, como você não conhece, você não sabe se ela vai lhe influenciar por bem ou por mal, entende? E outra, ela também não pode saber dos seus planos, ela não pode saber do que você pensa ou o que você acha. Você tem que guardar para você tudo o que você pensa. Eu lembro que quando eu assisti o Poderoso Chefão, o primeiro filme, na reunião com o Suloso, né? O Vitor Corleone, ele nega o pedido de financiar o negócio do Soloso lá. E Sony, que é o filho do Vitor Corleone, ele diz que é uma boa ideia, mas o Vitor Corleone não reclama, não briga, fala só que decide que não quer e pronto. Assim que o Soloso vai embora, ele chega pro filho dele e diz: meu filho, nunca deixe ninguém saber o que você está pensando. E eu vi aquilo, eu falei, caramba, massa, bacana. Mas depois com o tempo eu comecei a internalizar aquilo e percebi que é verdade. Você não pode deixar ninguém saber o que você está pensando. Poucas pessoas devem saber o que você está pensando e essas pessoas são as únicas pessoas que você pode ser íntimo, que seria 2, 3 amigos. Quando a gente é mais novo a gente tem vários amigos, né? Mas quando a gente vai ficando velho a gente vê que na verdade a gente só tem 1 a 2 ou 3 amigos. E olha lá que se a gente tiver. Nossa família que a gente tem dentro de casa como mulher e filhos. E nossa segunda família, que no caso é a primeira, né? Que é nossa mãe, nosso pai e talvez nossos irmãos. São as únicas pessoas com quem a gente pode ser íntimo. De resto, e às vezes nem todo mundo tem uma família bacana, mas mesmo assim, de resto, não seja íntimo de ninguém. Conheça, seja legal, seja simpático, seja amigável, mas não dê todas as cartas às pessoas que você não conhece, certo? Então você tem que entender o porquê socializar também. Entende? É uma faca de dois gumes. Parece ser meio contraditório, é um paradoxo tudo isso que eu tô falando. É um paradoxo tudo isso que eu tô falando. Mas assim, quando você socializa, você vê vários padrões em pessoas, que isso faz com que você, quando você vê esses padrões em outras pessoas, você já reconheça as intenções dela. E reconhecendo as intenções dela, você se previne. Entende? Ela não vai saber as suas intenções porque você está guardando as suas intenções para você. Mas você vai saber as intenções dela. E isso porque você socializou com outras pessoas e viu padrões
que se repetem. E sim, existem padrões que se repetem. Todo mundo é diferente, mas existem padrões que se repetem sim. Entende? Então você precisa socializar também. Não é só se isolar. Não estou dizendo aqui para você se isolar. Eu estou dizendo para você guardar suas intenções para si. Principalmente se você está querendo pegar uma mulher, por exemplo. Você não vai chegar para ela e dizer para ela logo de cara que quer ficar com ela. Tem gente que faz isso, dá certo, bacana. Mas você não pode fazer isso, cara. Você tem que deixar subentendido as suas intenções e guardar para si a sua real intenção, para que cause um mistério. E o mistério é o que vai causar a excitação de querer saber mais, de ter a curiosidade. E isso é que vai te dar lugar na mente de qualquer pessoa. Entende? Então, outro conselho que eu lhe dou: escute mais. Fique calado a maior parte da conversa. Quando alguém te contar alguma coisa e você prestar atenção direitinho e escutar, você vai ter muito mais perguntas sobre aquela pessoa e sobre aquele assunto do que você falar em si sobre a sua vivência. Entende? Sua vivência só deve ser dita se por um acaso você quiser compartilhar algo que você viveu e faz sentido no contexto da conversa. E se for uma pessoa que você tem um certo nível de intimidade. Mas se não, cara, só escuta, pô. Só escuta, só escuta. E isso vai te blindar de pessoas medíocres. Por quê? Porque as pessoas medíocres, elas vão querer te influenciar quando souberem que você não quer ser mais medíocre. Então, você vai começar a ser uma pessoa de alto valor. E a competição, cara, não é com outras pessoas, é consigo próprio. A sua competição é com você de ontem. Entende? Então, se você tem medo de ser acima da média, esses são os conselhos que eu lhe dou. Esconda suas intenções, não deixe ninguém saber que você não quer ser acima da média. Evolua em silêncio e deixe os resultados falar por si próprio. Certo? Então o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. A qualidade da imagem está uma bosta por causa do aplicativo que eu estou usando para poder gravar. Mas eu vou gravar assim mesmo, então não tô nem aí. O importante é fazer, né? Que é o tema do próximo vídeo que eu vou gravar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Aqui é o Taxista CJ. E a gente não tá dirigindo um táxi hoje, mas a gente tá conversando e dissertando sobre coisas interessantes. Fica na paz e tamo junto.